name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low. No valley low enough. Ain't no river wide enough to get to you, baby. Bem-vindos a Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês e hoje nós vamos ter um dia muito especial, um programa em que nós vamos aprender muitas coisas. Nós temos aqui conosco o professor Luciano René Bettinger, que vai hoje nos falar sobre a Era de Aquários. Olá, professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui no seu programa, falando com os seus telespectadores. Professor, o senhor hoje vai falar um pouquinho para a gente sobre a Era de Aquários, certo? Sim. Então, eu acho que era legal, assim, para todo mundo ficar assim, mais ou menos, com um conhecimento mais ou menos igual, né? O senhor contar para a gente primeiro o que significa, a gente fala tanto, a gente escuta falar, até nos outros meios de comunicação, as pessoas falam, porque estamos entrando na Era de Aquários, porque entramos na Era de Aquários, porque a Era de Aquários é isso, a Era de Aquários é aquilo. O que é a Era de Aquários, afinal de contas? O senhor conta pra gente. Pô, não é assunto longo, mas vamos tentar resumir, né? Vamos o senhor conta assim, aborda em volta um pouco, para que a gente possa ter uma noção do que está falando, se a gente fica perdido, né? É um período, né? Um período de mudanças, né? Porque a vida é cíclica. Então há períodos que ocorrem mudanças na humanidade. Mudanças mesmo conosco, em grupos e até na humanidade inteira, né? Não é? Mas falava-se há tempos atrás em nova era. Se falar uma nova era, eu ouvia muito falar isso, a nova era e tal. E hoje, então, não se fala até muito, não, nessa nova era. Mas, que a nova era de Aquários? Era de Aquários. Falava numa nova era, que virá uma nova era. E muito se falou na história humana sobre um período bom, assim, bonito para a humanidade, né? E se falava muito isso. Mas por que nós falamos de Era de Aquários? Por causa do signo de Aquários. E por que o signo de Aquários? Cada signo corresponde a 30 graus. Cada signo. E quando o Sol entra numa dessas constelações, são 12 constelações, quando o Sol entra ali numa constelação, ele vai dar força e inaugura um período relacionado com aquela constelação, né? Assim foi na era passada, que foi a Era de Peixes, e agora o Sol está na constelação de Aquários. Aquário ou Aquários, como quisermos, que é o período novo que nós estamos introduzindo aqui, começando. É um período longo, né? Muito longo. Há períodos muito pequenos, outros maiores, outros bem grandes e outros imensos, né, que nós nem conseguimos alcançar. E há muita controvérsia também sobre isso, né? Tem pessoas que acham que nós não estamos ainda na Era de Aquários. Outros acham que vai acontecer ainda, né? E que há muita controvérsia, assim. Só bem mais para frente é que nós vamos nos dar conta mesmo dessa grande mudança. Porque nós estamos no início dessa era, bem no início, na infância da era. Para nós termos ideia assim, do que essa era traz para nós, temos que falar da astronomia. Porque astronomicamente há um fenômeno denominado precessão dos equinócios. Sabe-se quando o Sol percorre 1 grau a cada 72 anos. Isso corresponde às pulsações, 72 pulsações de um ser humano sadio. Corresponde a isso. Então, nós entramos 0 graus numa constelação. Isso aconteceu em 21 de março de 1948,
o Sol entrou na constelação de Aquários. Então, inaugurou esse período. Mas ele vai permanecer nesta constelação de Aquários por quanto tempo? Por 2.160 anos. É um período muito largo, né? E nós estamos hoje no ano 69. Daqui a pouco nós vamos entrar no ano 70 dessa era, da era de Aquários, desse novo milênio, desse novo período, né? Nós vamos entrar quando? Em 21 de março, próximo agora, no próximo mês. Quando o Sol entra, o Sol começa no signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Então, começa o ano astrológico começa em março, né, com o signo de Áries, é o primeiro signo, e vai percorrendo. Mas ele está também na constelação de Aquários, porque vai permanecer muito tempo nessa constelação, 2.000 e poucos anos. Né? Então, começa aí também o ano novo. Seriam 2.000 e poucos anos de transição, né? De transição. Mas as coisas não quer dizer que vão demorar assim 2.000, porque já está acontecendo as mudanças. Muitas. Como é que é isso, professor? Conta pra gente. Muitas. Um exemplo assim, muito simples, que nós todos podemos entender, né? Sobre as comunicações. Como nós falamos sobre como são as comunicações hoje. São comunicações pelo ar. Por que pelo ar? Porque Aquários é um signo de ar. Então, as comunicações são pelo ar. Como nós estamos agora nos comunicando. Pelo ar, não é? E na era passada, a era de Peixes, que é um signo de água, as comunicações eram pelas caravelas, pelo mar. E havia outros períodos anteriores em que as comunicações eram feitas pelos indígenas, né, com alguns sinais também, assim, ou tambores, ou com fumaça, né, para se comunicar. Eram comunicações muito primitivas ainda, né? Hoje nós temos essa comunicação num aparelhinho que está no nosso bolso aqui, sem nenhum fio, sem nada, nós estamos nos comunicando com o mundo inteiro. Então isso é uma mudança grande. Também é uma coisa perigosa, porque eu tenho observado que as pessoas não estão se preparando para isso, mas exatamente. Estão ficando é uma coisa nova. É uma coisa nova. Quando há um break, quando há um problema, o problema fica grave, porque eu vejo às vezes que tem operadoras que saem do ar e não é culpa delas. Acontecem coisas, né? O magnetismo circunda a Terra e às vezes acontecem problemas em que simplesmente eles não conseguem mais se comunicar. E se a gente tiver um problema mais sério, já vamos ficar sem comunicação nenhuma. Estamos desprezando tantos outros tipos de comunicação. Em prol de um tipo específico, a dependência está ficando tão grande que se houver um problema qualquer, as pessoas vão simplesmente ter problemas gravíssimos. Então isso é um alerta para que as pessoas comecem a colocar os avanços de uma forma mais comedida na sua vida, né? Exatamente. E é uma mudança assim muito rápida também. Também. Muito rápida. Nós estamos num período assim de tantas novidades, tantas informações e tão rápidas que as pessoas ficam meio confusas um pouco, confusas para onde ir, o que fazer, né? E a velocidade com que nós temos que nos mover hoje, né? Não era assim há tempos atrás, não é? A pressa está dominando tudo. Dominando, é. E o interessante, isso é uma coisa que é bom colocar aqui, até por uma autoavaliação pessoal de cada um. O interessante é que se a pessoa fizer um pequeno, assim, uma auto-observação, quando ela está com muita pressa, ela parar e se perguntar a si mesma, por que eu estou com tanta pressa? Ela vai se surpreender que muitas das vezes ela não tem resposta. É porque ela é que nem o professor fala, acostumamos a fazer tudo correndo e com pressa. E muitas vezes não existe motivo para isso. É um hábito, está se tornando um hábito ruim, muito ruim. Então, isso é um
uma sugestão, quando a pessoa estiver muito assim, exasperada, parar e perguntar por que eu estou com tanta pressa, qual o motivo, né? E vai descobrir que de repente não tem motivo. Hoje eu vejo que as crianças, por exemplo, nós temos um bisneto, ele começou a estudar com 3 anos. Na nossa época, nós começamos a ir à escola com 7 anos. Então ele já tem 5 anos a mais. E depois não havia televisão, só havia rádio, e assim às vezes não pegava bem também, né? Não tinha celular, não tinha nada disso, né? Então hoje a televisão ela acelera muito, por exemplo, os desenhos infantis são numa rapidez, numa velocidade, aquilo é uma arte maravilhosa, mas numa rapidez incrível, né? E a criança, isso vai acelerando o cérebro das crianças e elas vão ficando cada vez mais rápidas, querem entender coisas e fazer coisas rápidas. Tem áreas do cérebro delas que estão morrendo, né? Porque não se lê mais. Exatamente, também mais, tem esse lado. Não se cria mais. Né? E o engraçado é que hoje o que está acontecendo é que as escolas estão começando a se transformar para voltarem a ser as escolas que eram antes. Eu vejo a escola da minha netinha, que mora em Campinas, ela tenta estimular exatamente o que as escolas começaram a tirar, que é a criatividade, é brincar ao ar livre, é fazer uma série de coisas, só que aí se tornam escolas caríssimas, né? Porque as escolas mais normais já estão aceleradas, que nem o professor está falando, né? Mas o pessoal já está começando a perceber isso, está começando a voltar ao nosso tempo antigo de criança, com as brincadeiras, tem escola hoje em dia que tem televisão, é um absurdo total. A criança muitas vezes passa na escola um tempo imenso, né, para a escola dos pequenos, vendo televisão. Isso é um total absurdo. Em vez de brincar, desenvolver a criatividade, então certas partes do cérebro com certeza vão morrendo. Isso é um alerta para pais e educadores. Vão atrofiando. Vão atrofiando, exatamente. Vão atrofiando. Por falta de uso. Por falta de uso, exatamente. Isso é triste, mas é verdade. Né? Então, essa aceleração se deve a Uranus. É o planeta, embora seja o 7º planeta dos planetas todos que compreendem o zodíaco, né? É o 7º, mas ele tem uma influência muito forte. Ele acelera muito o ritmo de vida aqui. Você está dizendo que isso é uma influência do próprio planeta? É uma influência do próprio planeta. Mas aqui vai uma observação. Que vai junto também. Os planetas inclinam, mas não obrigam, né? A gente tem que usar o nosso próprio... Exatamente. Nós temos que aprender a lidar com essa velocidade. Com a transformação. E é mais difícil para as pessoas que têm mais idade, que vieram de um outro tempo. Para os jovens é mais fácil, eles são dessa era. Eles, quando nascem, já veem televisão, daqui a pouco eles já começam a trabalhar no computador, veem um celular, né? E já aquilo é normal para elas, né? Então elas vão se habituando àquela velocidade. Quando chega aos 20 anos já estão entrando na faculdade ou, né, indo para frente. Então essa velocidade, e também essa velocidade é necessário para mudar uma consciência da humanidade. Precisa ser rápido, porque nós somos muito lentos. Nós viemos de uma época de muita lentidão, né? Nós podemos ver hoje a arquitetura, por exemplo, as construções de arquitetura, os arquitetos, são completamente diferentes daquele tempo do passado, né, da era passada e eras anteriores também. Eram filigranas, construções belíssimas, havia muito tempo para as pessoas fazerem isso. Hoje não, hoje é tudo simples, tudo reto, estilizado, né? Porque é outro tempo, é outra velocidade. E o que está acontecendo? Também temos a influência de Plutão. Plutão é o planeta das nações, como se diz, ele em astronomia, né, astrologia, ele traz as coisas lá do profundo do oceano e põe à tona. E é o que está também acontecendo um pouco, né? Nós estamos, muitas coisas que estavam
depositadas nos oceanos, na água. Quando a gente fala em água também tem relação com o mental, né? Coisas, nossas águas, o nosso emocional. nossas águas, coisas que não se falava, tudo oculto, estão de repente surgindo à tona. Daí o grande índice E nós de estamos vendo depressões. isso aí, não é? Assistindo essas verdades que estão aparecendo. E tudo isso é Muitos anos consequência. atrás, quando eu comecei a me interessar pelo Apocalipse, isso é uma coisa que é um interesse que dura anos e anos e anos. A gente tem que ir Exatamente. devagar, digerindo, Exatamente. muito devagarzinho, porque senão não dá certo. Nós estamos vivendo o Apocalipse. Então- Nós estamos dentro desse tempo. Exatamente. E uma coisa que me impressionava é quando lá dizia que o começo realmente do fim vai ser, nós vamos morrer em função das nossas águas. Aí depois eu comecei a perceber que era exatamente são as nossas emoções. Também. Né? Mas, Está acontecendo. exatamente, está acontecendo. Mas Que nem principalmente você falou agora. depois o fogo. É o fogo, porque o fogo é transformador. Que vem depois, né? O fogo é transformador. Né? Então, isso aí é que está, por exemplo, essa era, o Aquários é um signo de ar, mas o oposto dele é Leão, que é um signo de fogo. E fogo, o Leão, são 3 tipos de fogo, como também tem 3 tipos de ar, 3 tipos de água, né? São triângulos assim. Então, 3 tipos de fogo. Tem o Áries, que é o primeiro fogo, assim, impulsivo, né? Tem o Leão, que é já um fogo. Fogo também significa paixão, né? Força de vontade, paixão. Fogo é isso, né? O Leão já é um fogo dominado um pouco, já é uma paixão controlada, não é? Que a pessoa tem um certo controle sobre isso. E depois tem o Sagitário, que é mais a brasa, é aquele calor todo, mas são fogos diferentes, né? Então, o oposto de Aquário, que é um signo de ar, é o Leão, que é esse fogo já controlado. O ar com o fogo é um conjunto harmônico, porque o fogo ele precisa do ar para crescer, para poder aumentar a sua chama, né? O seu entusiasmo ele precisa de ar, né? E então isso é todo quem estuda, por exemplo, cosmobiologia ou astrologia, como nós dizemos hoje, mas nos referimos da astrologia como cosmobiologia, que é uma ciência, assim, não é? Então sabe disso aí, como isso acontece, né? Como água está em relação com a terra, e terra em relação com a água, e fogo está em relação com o ar, e o ar com o fogo. Então é um conjunto. Esse ar também, a palavra dessa era de Aquários é saber. Saber. Nós vamos saber muitas coisas, inclusive sobre nós mesmos, porque nós, humanos, não nos conhecemos ainda totalmente. Quase nada, né, professor? Nós temos muito a nos conhecer ainda, né? E nós somos um conjunto de 4 fatores, né? Nós temos uma estrutura física densa, temos uma estrutura emocional, temos uma estrutura mental e temos um lado espiritual, que dá vida a essas 3 outras estruturas, né? Então, nós precisamos, a palavra também hoje é autoconhecimento, nós precisamos nos conhecer. Já Buda, há muito tempo atrás, dizia que a causa de todo o sofrimento humano é a ignorância. Mas hoje nós perguntamos, ignorância de quê? Ignorância de nós mesmos, quem nós somos. Quem nós somos. É o oráculo de Delfos, né? Não é? O oráculo de Delfos, o homem conhece a ti mesmo e conhecerás o universo. Conhecerás o universo e o divino, né? Nós falamos muito do divino, mas quem é o divino? Quem é o Deus? Né? Quem é Deus? Nós vamos conhecer nesta era de Aquários.
com o saber, porque é um dos fatores nossos, é o divino, é o Criador que nos fez e todo o universo. Nós precisamos conhecê-lo. Lembro-me que uma época se falava assim, e às vezes eu repito isso, vão me permitir isso, dizer que se falava, Deus está em cima, Deus está no céu e nós estamos aqui na terra. Havia esse conceito, Deus está no céu, estou aqui na terra. Então, pode ser que Deus não esteja vendo o que nós estamos fazendo aqui de errado, Ele está no céu e tal, né? Mas um dia era divisão, porque peixes é um signo, são dois peixes, era um signo de divisão. Aquário não, é um signo de união, união com tudo, até com o divino dentro de si, né? Um dia foi falado assim, Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós, mas como é que é isso então? Ele estava no céu, agora está dentro de nós, mas está onde? Em que parte? Como eu me comunico com Ele? Né? E se falava assim, Deus, somos filhos de Deus, né? Também. Então, qual é o pai que não consegue se comunicar com o filho? Nem um filho que não consegue se comunicar com o pai. Não tem isso. Todo pai tem a possibilidade de se comunicar com o filho. E o filho precisa também saber como se comunicar com esse pai, né? Bom, Jesus usava a palavra pai. Ele dizia, o pai e eu somos um. Né? O pai e eu somos um. Como é que é isso? Né? Será que nós entendemos isso? Temos consciência disso? Essa consciência nós precisamos adquirir. E isso é que nós vamos adquirir nessa era de Aquários. Essa era de Aquários é a era de ouro da humanidade. Ela já foi falada há muito tempo. Há muito tempo mesmo, coloca tempo nisso, em que se falava dessa era. Até os maias, né, já no México, falavam dessa era. Né, e falavam de ocasiões em que nós íamos passar por grandes transformações, como este momento que nós estamos passando por grandes transformações. Porque quando uma era se inicia, ela se inicia assim, né? Ela vai entrando e vai se estabelecendo, vai se fortificando, e a era passada ela vai se atrofiando, vai se perdendo, e a nova era vai se instalando, se estabilizando. É um processo assim. E nós estamos no ano 70, né? Vamos entrar agora em março, 21 de março, no ano 70 dessa era. No ano 70, era. o professor quer dizer isso, é o ano 70 dessa era, né? Desta era de Aquários. Nós começamos em 1900 e, o que você falou? 1948. 1948. É bom frisar para todo mundo entender, o senhor assim. Isso não é uma transição assim, não, veio a era de peixes, aí acabou. Aí vem a era de Aquários, não é isso? Não é assim um corte assim. Não há esse corte. Acabou aqui, vem outra aqui. Não é. É uma transição, como o professor faz. É um período assim. Em que um vai terminando e o outro vai começando, né? Exatamente. As influências de Aquários já começaram no final da era de Peixes e mesmo depois que começou a era de Aquários, ainda há no começo um pouco de influência da era de peixe, não é isso? Sim, ainda há muita então, influência aí. Negativa. Aí o que ele está colocando é que nós estamos hoje há 70 anos, não é isso? Agora em março nós entramos no ano 70. Do começo da era de Aquários, tá? Ficou claro, então? E 70 anos é 1 grau no cosmos. 1 grau. É o equivalente, né? Equivalente a 1 grau. Eu vou trazer, no próximo programa que você vê, eu acho que eu vou trazer umas imagens para a gente mostrar isso, ia ser legal, né? Sim, então, 1 grau de movimentação do Sol, não é isso? Sim. Dentro da constelação de Aquários, dá o equivalente, mais ou menos,
há 70 anos. 70 anos aqui, Isso. no nosso plano Acho que humano. agora ficou bem claro, né? Não Para é? todo mundo. Não é? Então, nós estamos na infância dessa era. Igual uma criança, por exemplo, que nasce, ela não tem conhecimento ainda em que mundo ela está, não é? Com o tempo ela vai se identificando com as pessoas que falam, com os pais, as pessoas que estão perto, ela vai se identificando aos pouquinhos, assim, sentindo uma proteção e tal, mas ela não pode avaliar, assim, em que espaço eu estou, o porquê que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui. Assim, a humanidade está caminhando assim também, ainda. engatinhando como uma criança, assim. Não sabemos bem, nós já sabemos que a era atômica, né? A bomba atômica é uma construção desta era, um resultado desta era de Aquários, quando o homem descobriu a energia do átomo. Hoje nós já estamos, avançamos mais, nós já estamos falando na física quântica, já dividimos o átomo, quer dizer, o átomo era indivisível. Hoje já não é mais. já não é mais, ele já é divisível. E agora nem né? o quarto, o teu quarto já é divisível. Quer dizer, nós chegamos a um ponto em que nós podemos cientificamente e fisicamente, não é, perceber a mudança da energia para a matéria e vice-versa. Não é? Por isso que foi falado pelos antigos que matéria é energia concentrada. Tudo isso é energia, essa mesa aqui é energia, nós somos energia, nós temos um corpo energético, né? Então, quanta coisa nós vamos sabendo, conhecendo, né? E saber é luz, todo conhecimento é luz, seja ele o pequeno que for. Por isso que eu tento passar para as pessoas esse conhecimento até da física, porque às vezes quando nós falamos que os problemas que surgem na matéria são resultado de alguma coisa que está se materializando e que se você fizer modificação na questão energética, na sua mente, que aquilo pode até desaparecer embora, é difícil entender, é difícil aceitar isso sem entender, sem ter isso que o professor está falando, ter um mínimo de conhecimento. Então eu procuro passar para vocês as coisas mais básicas da física quântica, para a gente poder perceber que isso não é ilusão, não. Quer dizer, não é ilusão o conceito está lá, é científico hoje em dia. Né? Já ele realmente existe e acontece. Então, por exemplo, voltando assim a Aquário e o signo oposto. O signo, às vezes nós não damos muita importância ao signo oposto conosco, por exemplo. Nós dizemos assim, no horóscopo solar que nós seguimos, que nós conhecemos, nós falamos assim, o Sol está em Áries, então você é de Áries. O Sol está em Capricórnio, então você é de Capricórnio. Mas qual é o signo oposto? O signo oposto é o signo que estava na sombra, e é a nossa sombra. Nós temos sempre uma sombra, um lado sombrio, o inconsciente, que nós não sabemos bem o que está por trás. Então essa era, por exemplo, nós falamos aqui, Aquários é saber, a palavra-chave de Aquários é saber. E o signo de Leão, a palavra-chave é ousar. O Leão, ele ousa. Para acontecer alguma coisa, nós temos que ousar. E quantas coisas estão acontecendo hoje? Por exemplo, as pessoas trabalhavam no passado, as pessoas entravam numa fábrica, trabalhavam, quando aconteceu a Revolução Industrial, as pessoas iam para a indústria, trabalhavam ali, anos e anos, seguiam a profissão que o pai tinha, continuavam e essa passava para o filho e para o neto e assim por diante. Hoje não. Hoje, com os acontecimentos, as dificuldades, as pessoas estão criando, estão se tornando criativas. Elas estão saindo de certos empregos e estão abrindo seus negócios próprios, estão evoluindo. Né? Isso é ousar. Eu estou ousando. Será que eu vou conseguir? Mas eu preciso ousar. E isso é desse eixo.
saber, ousar. Aquário, Leão. É esse eixo que está aí. O eixo da era passada era Peixes e o contrário, Virgem. Por isso, tanto foi cantada a Virgem Maria, tudo isso porque estava ligado ao signo de Virgem, né? Cuja palavra é crer. Então, a palavra da era passada foi a palavra crer. Não é que hoje nós vamos deixar de crer, não. Nós continuamos a acreditar em certas coisas, né? Mas acreditar com consciência é um pouco diferente. Não só acreditar porque alguém falou, porque está num livro. Saber, né? É o crer com consciência, né? Consciência é um pouquinho mais do que saber, diria eu. Porque quando a gente sabe assim, por exemplo, alguma coisa simples, né? Ah, eu sei como faz isso. Mas é uma coisa simples, né? É um pouco de luz, é um reflexo de luz. Mas quando eu sei, por exemplo, alguma coisa mais assim, maior, mais importante no sentido humano, da evolução, ou que eu veja como mais importante, é consciência. Por exemplo, eu compro um livro, leio alguma coisa, olha que bonito, alguém escreveu isso, mas aquilo é palavra morta, porque o autor escreveu e foi publicado, passou para o papel, mas tornou-se uma palavra morta, né? Eu tomei conhecimento daquilo, mas muitas vezes eu não realizo o que eu li, né? Eu preciso ler, porque o autor, para escrever alguma coisa sobre o lado humano, assim, o lado espiritual, ou mesmo o lado científico, ele deve ter tido, ele provou alguma coisa, ele realizou, ele passou uma experiência, então ele botou o resultado. Se eu leio aquilo e apenas tomo conhecimento, mas não coloco aquela frase ou aquele conhecimento em experiência, eu não ganho a consciência. E consciência é uma coisa mais forte. Porque aí eu posso falar a mesma coisa que o autor escreveu, porque eu experimentei. Mas, isso está certo. Porque eu experimentei e constatei que isso está certo. Isso é consciência. É uma luz um pouquinho mais forte, né? Saber é uma luz mais fraca um pouco. E depende do saber. Às vezes é um grande saber, né? E tão importante, né? Depende, né, do que é. Mas quando eu digo consciência, é um saber mais... É uma luz mais forte, mais brilhante. Então, eu crer, nós não vamos abandonar os avanços que a humanidade alcançou nas eras passadas. Nós vamos aproveitar esses conhecimentos para avançar um pouco mais, né? Dar outros passos. E por isso que a vida também é cíclica, que nós vamos avançando. Vejam, por exemplo, hoje nós nos comunicamos pelo ar, né, como falamos há pouco, e qual não mais com caravela, por avião. Santos Dumont foi uma pessoa desta era de Aquários, mas ele estava avançado, ele já via bem mais na frente do que outras pessoas. Alguns achavam que aquilo era impossível, né? Voar com mais pesado do que o ar, né? No entanto, Santos Dumont já vislumbrava isso, né? Era uma pessoa, um visionário nessa área de aviação técnica, essa área técnica, né? E tantos outros, como Leonardo da Vinci, também via tantas coisas que eram fantasias ou ilusões, né? E, no entanto, hoje, certos desenhos deles, certos conhecimentos deles estão sendo concretizados. Existem sempre, né? todas as épocas, se a gente for procurar, tem os visionários. Tem os visionários. Já está
que já, na verdade, mergulhou naquela energia e está andando mais à frente do que o resto da humanidade. Tem até, eu me lembro do Antes do Homem à Lua, gente, me fugiu o nome, que ele escreveu aquelas histórias do homem indo à Lua, muito antes disso. Sim. Só está me vindo agora Leonardo da Vinci, que você falou Leonardo da Vinci, está me vindo. Mas ele escreveu várias histórias e, de repente, tudo que ele escrevia, que parecia contos da carochinha, começou a se concretizar. Exatamente. Não é? Sempre Coisa assim. Visionários. Então, nós estamos... a Maria Madalena falou da volta nas escolas, né, de voltar assim também. Isso é um fenômeno que está acontecendo também. Quando nós chegamos, por exemplo, a um extremo de alguma ideia, assim, nós chegamos aqui e nós verificamos que aquela ideia não é boa, né? Há uma tendência a voltar. O que foi feito no passado nisso? Então, vamos aproveitar, aproveitar avanços e vamos acrescentar mais alguma coisa, né? Assim, a era de Aquários também é uma era positiva. A era passada era uma era negativa, uma era de escuridão. Hoje é uma era de luz. Aquários é luz. Peixes era uma era feminina, hoje é uma era masculina, é outra energia, né? São coisas assim, eu trouxe uns dados aqui assim até para... Alguém que está nos ouvindo agora deve estar pensando, nossa, se essa era agora é positiva, como é que tem tanta violência? Exatamente. Então, né? as pessoas têm que começar a pensar na transição, né? Exatamente. Nós não entendemos um pouco, né? Muitas pessoas, até bem próximas de mim, né, falam isso, mas você acredita, né? Numa era nova, que vai uma era de ouro, que vai uma era de paz e tal? Eu acredito sim, né? Baseado em uma consciência disso aí, não é? Porque hoje há uma consciência crescendo, está crescendo, né? Em alguns seres humanos, mas nós estamos num período de revolução. E nós já passamos por vários períodos, a humanidade já passou por muitos períodos revolucionários. Porque a transição sempre passa por isso. Sempre por isso, né? Então foram períodos assim violentos, né? De morte, aqueles que eram opositores às mudanças, eram depois eliminados, assassinados e não concordavam para se impor. Eram revoluções baseadas assim em acontecimentos traumáticos e violentos, né? Muito violentos, né? Como foram as revoluções passadas, que nós vimos quantas pessoas morreram para defender uma ideia e tudo, né? Mas eu vejo que hoje nós estamos num processo de revolução também. Mas a palavra revolução pode ser dividida em dois radicais: re-evolução. Uma é a outra é evolução. Quer dizer, revolução junto, a gente tem uma ideia de coisa ruim, né? Mas se eu dividir a palavra, eu vejo que é re-evolução. Então, depois da revolução, da mudança, tem que haver uma evolução. O processo não adianta. Qualquer pessoa pode parar até na sua própria vida. Às vezes ela está estagnada numa mesma coisa, gosta daquilo ou não gosta daquilo, e quando existe alguma coisa mais forte, há uma mudança. A mudança sempre pede alguma... Nostradamus já falava sobre isso, essa coisa dessa confiança. Exatamente. Ele já dizia, vai passar por uma transição e depois vem a paz e a bonança, né? Sim. Está lá nele. Sim. Sem sombra de dúvida. Não é? Então, por falar em revolução, eu gostaria de dizer que vejo que a Revolução Francesa ainda não acabou. Por incrível que pareça, né? Mas a Revolução Francesa tinha 3 palavras, o princípio da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789 na França, né? E depois se repercutiu no mundo inteiro, né? Ela dizia liberté, égalité,
fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Então o ser humano buscava isso, liberdade, porque era um tempo de escravidão. As pessoas eram escravizadas. Nós sabemos disso, nós lemos nos livros, né? Era o tempo da escravidão. Nós mesmos escravizávamos os nossos semelhantes, né? Por uma questão de cor, por uma questão de falta de conhecimento, né? Nós os escravizávamos por vários motivos, né? Então era esse tempo. Hoje não. Hoje nós já ultrapassamos isso, não estamos mais nisso. Então, buscava-se muito a liberdade de expressão, de vida, e por isso aconteceram revoluções como a Revolução Francesa, né? A liberdade, pregava isso, a liberdade, né? E isso depois aconteceu nos Estados Unidos, entre a Inglaterra e os Estados Unidos, né? Essa revolução lá, da liberdade, e por isso tem esse símbolo aqui. A Estátua da Liberdade. Né? Que eles conseguiram a liberdade, né? Não é? A liberdade, e conseguiram a liberdade, mas... Pronto, agora está para viver. Está aqui. Não é? A liberdade. Mas buscava-se isso. Mas, e a outra palavra? Liberdade e igualdade. E aí, a igualdade, onde ela foi praticada? Principalmente na União Soviética, na Rússia, né? Em que todos somos iguais, né? Então, as pessoas tinham que usar a mesma roupa, o mesmo sapato, né? O mesmo boné, né? Se usava um boné vermelho, todo mundo usava um boné vermelho. Não podia usar um boné roxo ou verde, não podia ser, porque tinha que ser tudo igual. Mas não era possível isso, porque a natureza é diversa. Quantas flores tem, né? Quantos tipos de pessoas também existem. Cada pessoa é diferente, é única, né? Então não podia ser uma igualdade assim, como se falava, né? Como se dizia que tinha que ser essa igualdade, também não deu certo. Apesar de na Rússia ter surgido uma senhora, Madame Blavatsky, né? Que fundou a teosofia, né? E que não desenvolveu lá essa escola teosófica lá. Foi depois para outros lugares, mas não teve uma repercussão tão grande como escolas de filosofia de Pitágoras, de Platão, como tiveram na época da Grécia, né, por exemplo, que floresceram. Foram períodos de grande avanço, né, para a humanidade, né? Mas a Madame Blavatsky fez um trabalho muito bonito. Ela se juntou com o reverendo Leadbeater e a doutora Anne Besant e escreveram coisas muito boas. Belíssimas, né? Um aprendizado muito bom. Quem quiser ler, qualquer um dos três. Muito então, bom. É necessário isso, uma escola filosófica, não assim, de revolução, de provocar conflitos entre as pessoas, não. E aí vem a terceira palavra, que é a fraternidade. Liberdade. Só antes, pode ser uma revolução mental, né? Acho que foi o que eles fizeram na teosofia. Foi uma Exatamente. Revolução mental. A revolução mental. Que funciona muito melhor do que a outra. Não é? Liberdade e igualdade. Então, e fraternidade. Estava no fim. Era a terceira palavra. Mas existe fraternidade? Muito difícil. Hoje nós estamos assistindo um fenômeno acontecendo no mundo, né, de pessoas fugindo de países em guerra, em conflitos armados. Eles estão fugindo para a Europa. Por quê? Porque buscam um lugar para viver bem, né? Estão fugindo da guerra, da morte, de perder tudo, né? E aí o mundo está preparado para receber essas pessoas?
Será que nós estamos vendo essas pessoas como irmãos? Né? É muito difícil. Nós falamos muito em amigos, temos amigos, mas irmãos é mais difícil, principalmente uma pessoa que não é de sangue. Não é? É uma diferença, né? São seres humanos, são humanos, né? Mas lidar, reconhecer como irmãos, todos somos irmãos, já complicado, né? é complicado ainda. Nós não chegamos ainda nesse ponto, né? De ver o outro como irmãos. Nós somos filhos do mesmo Criador, do mesmo Divino. Não existem dois deuses, só existe um Deus. Porque se existissem dois deuses, um estaria em conflito com o outro. Então, não existe Existem isso. várias perspectivas do mesmo Deus. Exatamente. Cada um olha pelo seu ângulo, cada um olha da sua perspectiva. Cada um o enxerga de uma forma que tem a ver consigo mesmo. Essa é a verdade. Né? Nós conseguimos projetar na nossa tela mental, né, aquilo que está dentro de nós. Então, por isso, cada um tem uma percepção, muitas vezes, diferente de um mesmo Deus. Tem vários nomes, né? Mas Deus é um só. Um só. Não é? E são coisas assim. Então, nós precisamos cuidar agora, nós estamos no momento de trabalhar a fraternidade. Uma coisa que eu vejo muito hoje em dia acontecer, nesse conceito de fraternidade, é que grande parte da fraternidade que nós vemos hoje em dia é uma fraternidade para o outro ver. Para o outro ver. Para o outro ver. Exatamente. Na Bíblia mesmo está que a sua mão direita não veja o que a sua mão esquerda faz. Ou o contrário, aí não sei dizer assim. mais. Mas que você faça sem interesse, com desprendimento, que venha de dentro aquilo. E muitas pessoas até se iludem que estão fazendo aquilo de boa vontade, mas na verdade aquilo faz parte de um processo interno dela mesma, né? Ela está se iludindo que o que ela quer é aparentar alguma coisa para o outro. E isso gera um problema, porque você está sendo movido pela máquina. Pelo que eu sempre falo, do nosso paradigma vigente, que nós somos manipulados. E então aquilo simplesmente é uma forma de manipulação que nós estamos aceitando irrestritamente. Então tem que haver um pouco de cuidado, que de repente fazer o bem e ter um amor fraterno não é fazer aquilo que todo mundo está fazendo, não é fazer o que todo mundo acha que deve ser feito. Muitas vezes a atitude fraterna verdadeira é alguma coisa diferente. Mas só quando a gente consegue ter essa consciência que nós conseguimos perceber como deve ser o comportamento correto. E aí na frente vem aquela outra coisa que eu falo o tempo todo. Tem que haver um autoconhecimento. Autoconhecimento. Né? E aí está um grande desafio, né? Que nós podemos ver hoje. O grande desafio é saber lidar com as diferenças. Isso. Porque nós sempre queremos mudar o outro, né? A nosso favor, claro, né? Sempre assim. Mas nós não podemos mudar ninguém. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Se nós acharmos que nós precisamos mudar alguma coisa dentro de nós. Porque se nós acharmos que não, nós nunca vamos mudar nada. E vamos continuar com os mesmos problemas que temos. Uma pessoa que esteja doente, com algum problema, ou seja, esse raciocínio mental dela materializou alguma doença no corpo físico. Se ela não muda, aquilo vai continuar. Ela pode fazer o que ela quiser, que não vai mudar. Então, só na hora em que ela mudou a questão interna, é que o físico vai externar agora uma coisa diferente, porque ele mudou. Exatamente. Né? E a doença nos ensina muito. Quando a gente aprende, né? Esse é o problema. Assim, eu tenho que me perguntar o que eu preciso aprender, por que eu sou doente, o que eu fiz de errado para mim, né? Exatamente para estar sofrendo isso, né? Eu estou deixando de fazer alguma coisa, eu não aceitei isso. Ou estou fazendo alguma coisa que não deveria. Que não deveria, né? Mas nós temos um grande obstáculo dentro de nós, que é o ego. É a personalidade, o ego é a personalidade, ela foi formada. Então, nós esquecemos do coração daqui e trabalhamos com o mental.
E esse mental, que foi escrito aí num livro, né? A Conexão, né? Nós vamos botar uma imagenzinha daqui a pouco. Vamos colocar a imagenzinha para quem quiser do professor. Nós estamos chegando, inclusive, ao final do nosso programa. Acho que a gente vai ter que continuar isso no próximo programa. Nós Com muito prazer. Inclusive, não, esse aí não vem não, Ronaldo. Você podia passar aquela imagem que tem os 2 livros do professor, aliás, é um livro e um CD. O Ouroboros também. Isso, olha só. A Conexão. Aqui do lado direito nós temos o livro, esse livro A Conexão, né, do professor. E do lado esquerdo, um CD muito bom do professor, que é um CD Relaxamento Consciente. Obrigado. Para quem quiser começar nesse processo de autoconhecimento, é um CD espetacular para isso. Ele vai começar exatamente porque quando a pessoa está nesse estágio, né, ainda não conseguiu começar a mergulhar nesse processo de autoconhecimento, fica muito difícil muitas vezes fazer isso sozinho. Então, o CD é um grande auxiliar para isso. Você coloca e ele vai começar a ajudar você a fazer essa transformação. E o livro também é uma leitura muito boa, já fizemos até um programa com conteúdo do livro, né? Obrigado. E ele tem um outro livro, O que a Yoga me ensinou, que também é um livro excepcional, que o senhor fala da sua experiência própria, né, em relação ao yoga no começo que teve. Quem tiver interesse é só entrar em contato com o professor pelos telefones 2242 9114 ou então 99981 3446. Se puder passar aquela imagem última de novo, Ronaldo, por favor, para o pessoal gravar os telefones dele, que é 2242-9114 ou 99981 3446. Estão os 2 telefones aí na tela. Se vocês tiverem interesse no CD, se tiverem interesse em um dos livros, é só entrar em contato com o professor, que ele vai, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que queiram conversar com ele, é só entrar em contato por esses 2 telefones. Né? Professor, nós estamos terminando por hoje nosso conversatório. Nosso conversatório. Eu gosto desse termo que o professor usa. Muito obrigado. E, na verdade, foi um conversatório que nós tivemos hoje aqui. E nós lhe agradecemos muito. Num próximo, acho que a gente podia botar alguma coisa visual para o senhor explicar melhor essa coisa do 1 grau, equivalente a 70 anos, não é isso? A gente podia ter alguma coisa visual, só pode continuar. Anos. 72? 72 então, anos. não é minha especialidade essa questão de cosmologia, como é que o senhor chamou? Cosmobiologia. Cosmobiologia. Ou né? astrologia. Ou astrologia, né? Não, realmente tem algum conhecimento, mas muito pouquinho, não é minha especialidade. E então aí o professor pode explicar melhor para a gente, né, como é que funciona isso. Com muito prazer. Para as pessoas começarem a compreender também que a astrologia não é você abrir um jornal e ver aquela coisa que já se virou um hábito em muitos locais. A coisa não é assim tão simples, não é tão vulgar, digamos. É um estudo, é uma ciência, existe um porquê, tem uma explicação científica para isso, não é uma coisa pega do nada ou que alguém elucubrou, não é nada disso não. Existe uma base científica para isso tudo. Isso está calcado também na astronomia, que mostra onde está a posição das constelações, que mostra tudo, e aí foi um estudo que foi um pouco mais além, mas totalmente científico. Agora, como em tudo, tem aqueles que usam isso ou com má fé, ou com interesses financeiros, ou com outros interesses. Aí, isso é uma outra questão, mas existe isso de uma forma séria, de uma forma científica. Então, a gente pode mostrar um pouquinho mais disso para vocês no próximo programa, não pode, professor? Com muito prazer, sim. Pois é, muito prazer, nós lhe agradecemos por esse nosso conservatório hoje, professor. Foi muito bom, acho que deu para aprender bastante coisa, né? E no próximo programa a gente continua, então, a mostrar para as pessoas isso com um pouco mais de detalhes, com um visual que dê para entender melhor. E aí o senhor continua, porque nós estamos na metade, mais ou menos, da nova era, da era de Aquários, né? De Aquários, aí o senhor continua a explicar um pouquinho melhor para a gente. Professor, muito obrigado, eu lhe agradeço. Eu que agradeço também a oportunidade
E um feliz dia. Para todos nós. Para todos nós, para os seus telespectadores. Muito obrigado por termos essa oportunidade. Terminamos por hoje o nosso programa. Vocês já pegaram o telefone do professor. Quem alguém tiver alguma dúvida que queira muito tirar, pode entrar em contato com ele. Ou se tiver interesse no CD, que vai ser de muito bom auxílio, ou nos livros dele, também pode entrar em contato. Bom, eu espero que tenhamos todos um excelente fim de semana, com muita paz, saúde, alegria e bem para todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry, you don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't too low, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you can always